Caio Jorge, ontem não foi a campo. Ele vem se recuperando de um incômodo no tendão. Essa informação foi revelada pelo próprio Fernando Diniz e o atleta não deve ter condição de atuar nesta quarta. Vamos ver se ele retorna aos treinamentos ainda nesta semana para ficar à disposição para o jogo diante da equipe do Betim. A gente segue aguardando esta condição. O Cruzeiro divulgou toda a programação da semana, teve treinamento ontem à tarde, foi a reapresentação, depois da vitória diante do Tombense. Hoje pela manhã, o Cruzeiro fecha a preparação e viaja para Brasília, porque nesta quarta, 7 horas da noite, estádio Mané Garrincha, o Cruzeiro já entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Estadual, do Campeonato Mineiro. Na quinta, tem treino para quem não for relacionado para viagem e na sexta tem o último treino e o único com todo o elenco antes do duelo de sábado. Tem mais jogo, terceira rodada do Campeonato Mineiro, é jogo contra o Betim no Mineirão. E hoje o Fernando Diniz vai definir o que ele pensa para esses dois compromissos, porque dificilmente deve ser uma base atuando na quarta e essa mesma base no sábado. Pouco provável. O próprio Fernando Diniz já falou sobre a ideia de, às vezes, revezar o time por causa dessa maratona de jogos no início de temporada. Nenhuma necessidade de se forçar todo mundo nesta condição. O Cruzeiro divulgou toda a programação da semana, teve treinamento ontem à tarde, foi a reapresentação, depois da vitória diante do Tombense. Hoje pela manhã, o Cruzeiro fecha a preparação e viaja para Brasília, porque nesta quarta, 7 horas da noite, estádio Mané Garrincha, o Cruzeiro já entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Estadual, do Campeonato Mineiro. Na quinta, tem treino para quem não for relacionado para viagem e na sexta tem o último treino e o único com todo o elenco antes do duelo de sábado. Tem mais jogo, terceira rodada do Campeonato Mineiro, é jogo contra o Betim no Mineirão. E hoje o Fernando Diniz vai definir o que ele pensa para esses dois compromissos. Por quê? Dificilmente deve ser uma base atuando na quarta e essa mesma base no sábado, pouco provável. O próprio Fernando Diniz já falou sobre a ideia de, às vezes, revezar o time por causa dessa maratona de jogos no início de temporada. Nenhuma necessidade de se forçar todo mundo nesta condição. O certo é que os titulares voltaram a treinar no dia de ontem, jogadores aí, principalmente que foram preservados desde que o Cruzeiro voltou dos Estados Unidos e quase que foi em sequência para o Mineirão. Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Gabigol, Dudu, esses jogadores treinaram ontem, vão treinar hoje normalmente. Agora, fica a expectativa quanto à lista dos relacionados, quem vai viajar para este duelo diante do Atlético. O jogo nesta quarta, às 7 horas da noite, no Mané Garrincha. E os que ficarem em Belo Horizonte treinarão na quinta-feira normalmente, na Toca da Raposa 2, na preparação para o jogo diante da equipe do Betim, repito, no sábado, às 4h30 da tarde, no Mineirão. Alguns garotos devem continuar treinando ao longo da semana, jogadores do Sub-20, completando ali treinamento e, obviamente, eles estão sendo observados pelo técnico Fernando Diniz, incluindo uma joia da base do Cruzeiro, que é o lateral esquerdo, Cauã Prates. Esse garoto, olho nele, muito potencial, ainda é da categoria Sub-17, mas já vem com titularidade no Sub-20 e um garoto que promete muito. Alguns clubes europeus já estão de olho neste atleta que tem muito potencial. Recentemente, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira Sub-20. O Adilson Batista, a gente tocou nesse assunto ontem do áudio, né? Tem, inclusive, a base desse áudio aí, que está até numa qualidade muito ruim, e é disso que a gente fala a partir de agora, ou mostra, veja aí. Eles não compraram? Gênio compraram. O negão lá, o João, lembrou também aí. E o paraguaio Peralta. Fala aí. Foi, são dos dois. Ele fez 2 linhas de 4 e os dois. Aí daqui a pouco tem pressão pro Dudu jogar. Aí eu quero ver o Dudu acompanhar. Toscano, nós tratamos disso na rádio agora há pouco. E a conclusão que eu cheguei é que é o seguinte. Você traz a direção, traz o Adilson numa sala, você, o Pedrinho Lourenço. Sabe aquela voadora? Pior que voadora. Solta a voadora na sala e fala, ó, não admito isso aqui foi um erro, papapá, cuidado, não sei o quê, e pronto, em vida que segue.
Eu não considero que esse áudio aí seja motivo para crise dentro do Cruzeiro, mas eu queria ouvir. Olha, para crise não, mas para mim é um motivo de desligamento. Muito obrigado. O que ele fez... O quê? É mesmo? Desligar o Adilson? Para início de conversa, este senhor, né? Este comportamento dele, me parece, não ser inédito. Não no Cruzeiro, em outras passagens. Puxar a memória aqui, vocês têm uma memória muito mais prodigiosa que a minha, quando ele dirigiu o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco tomou uma goleada acachapante do Avaí Futebol Clube, em pleno São Januário, e que ali mesmo, e isso já era pós Eurico Miranda, ali mesmo ele foi desligado. Independentemente de qualquer coisa, ele foi extremamente deselegante, antiético e desrespeitoso. Primeiro, até onde sei, está aqui o Valu que me corrige se eu estiver errado, ele cuida das categorias de base. Sim. A responsabilidade dele é essa, não é? E quando ele fala, daqui a pouco vão pressionar o Dudu para jogar, ele, veterano, no meio da bola, sabe que o Dudu, na hora que tiver um pouquinho em condição, ele é titular do Cruzeiro. Ele não veio contratado para compor elenco. Dudu, Gabriel Barbosa, esses caras hoje, o Cruzeiro começa, talvez o Cássio, então são esses 3 e mais os outros 8 que apresentaram. Esse tipo de comentário de um profissional... Uma conversa informal, Toscano. Mas então por que você não fala fizeram isso? De jogador, então por mas que você não tá fizeram isso? Por que não fizeram isso quando Fernando Seabra, vou voltar lá, Fernando Seabra cometeu os equívocos dele, por que não chamaram numa reunião e falaram? Aí o dono da SAF, áudio, porque o dono da SAF já estava definido. Esse tipo de comentário é absolutamente desnecessário, absolutamente deselegante e antiético. Eu posso não gostar de um comportamento. E outra coisa, gente, você, apesar de mais jovem, muito mais experiente que eu, esse tipo de áudio, ele não vaza, não. Era uma conversa informal. Então, meu amigo, conversa informal com a tecnologia atual. Toscano, vamos lá. Toscano, você tem coragem de tudo que você conversa no particular? Você tem coragem de mandar em áudio? Eu? Para início de conversa, o que eu converso em particular, vou te dar um exemplo que você conhece. Qualquer conversa sua poderia vazar um áudio. Não. É óbvio. A não ser. Não vai. As nossas não podem. As nossas não podem. Esse tipo de áudio, assim como o Pedrinho enquanto se abra, isso não vaza. Isso tem uma estratégia. Não, do Pedrinho com o Seabra, alguém então, vazou aquilo ali. Aqui, então vamos lá. O do Adilson, pelo que foi informado, o Thiago trouxe pra gente hoje, e se o Thiago tá no ar... Tá, põe o Thiago no telão aí, Andrezão. Eu acho importante o Thiago explicar qual foi a informação que foi passada para ele, da maneira que foi vazado o áudio, porque é fundamental para o entendimento de tudo. Vamos lá, Thiagão. Ô Eltinho, o vazamento desse áudio aconteceu da seguinte forma. O Adilson estava conversando com o Geraldão na quinta-feira passada, logo após o empate por 1-1 contra o São Paulo, e aí o Adilson estava com o celular na mão e ele esqueceu, ligado e apertado, o botão de mandar áudio num grupo de funcionários da Toca da Raposa 1. Num grupo que tem mais de 100 pessoas. E aí acabou sendo vazado esse áudio. Então, cara, é um descuido do Adilson. É importante frisar, eu tô com a HG, eu também acho que não é motivo para crise. E desculpa discordar de você, mestre Toscano, mas eu acho que não é motivo para crise. Mas é óbvio que a gente tem que informar, né? Porque é algo que aconteceu, é algo que incomodou no departamento de futebol. Então a gente tinha que trazer essa informação. A gente tem que bater e falar sobre essa informação. Porque incomodou nos bastidores a Toca da Raposa 2. Incomodou o departamento de futebol. Então é algo que, de fato, a gente tinha que trazer para que o torcedor tivesse ciência. Veja só, a forma como vazou é absolutamente... não tem sentido nenhum. Agora, o Thiago apenas corroborou o que eu disse, que o contexto, o assunto, pronto, vamos falar no português, claro, o assunto incomodou a diretoria de futebol, porque faltou ética, faltou respeito, faltou tudo. Muito bem, meu amigo, solte um comentário, seja por acidente, que você vaze o áudio ou o que for,
sobre algum dos seus empregadores? Ah, meu filho, já soltou, deu uma merda danada. Graças Então a Deus que pronto. acreditaram em mim e Então o negócio não foi pra pronto. frente. Você vai pipocar agora pro Toscano? Nunca pipoquei. Então fala aí, ué. Fala o que você falou lá na rádio, que você quase bateu em mim no Elton. Não, eu falo mesmo. Toscano está completamente equivocado. Você não resolve situação apenas mandando alguém embora. É necessário colocar todos numa sala. O Adilson importante é um sujeito extremamente importante na concepção do Pedro Lourenço. O Pedro Exatamente. Lourenço trouxe o Adilson Batista para desenvolver um trabalho. É um homem de confiança do Pedro Lourenço na categoria de base. O Alexandre Matos foi a primeira contratação do Pedro Lourenço. Não precisa de falar o quanto o Pedro Lourenço enxerga a importância. E aí a situação é simplesmente demitir o Adilson Batista. Foi uma corneta. O que ele fez, nada mais, nada menos, foi uma corneta. Igual tantas que eu recebo e que eu também não posso divulgar, que se eu divulgasse daria problema. Aconteceu um incidente deles esbarrar no celular e esse áudio ser publicado. Inclusive do Diniz eu recebo algumas aqui que não dá para publicar. Sabe? Então, assim, não tem como esse tipo de situação. Eu acho que é colocá-los dentro de uma sala. Não deve acontecer. Deve sim o Adilson Batista tomar cuidado para que não aconteça. Agora, desligar... Eu acho que ele tem que ser avaliado pelo trabalho que ele desenvolve ou não na categoria de base. Ponto. Isso sim se tornar um caso de demissão. Agora, com sinceridade, esse aí, não vejo. Não quer falar, você tá com medo, Romo? Não, eu tô concordando mais ou menos com todo mundo, na verdade. Eu acredito Mureteiro. Eu acredito, na verdade, que o Valu tá sendo muito brando na hora de falar que aquilo foi só uma corneta, porque o Cruzeiro hoje é uma SAF. E como qualquer outra empresa, se vaza qualquer tipo de coisa, suja a imagem da empresa, suja a imagem do clube, no Mas caso. você acha que foi pra tanto? Sujou a imagem? Não é pra tanto, mas é mais um caso, é reincidente. Uma empresa tão séria, tão grande, com tanto investimento quanto o Cruzeiro, tem que cortar o Wi-Fi, ué. Tem que cortar o Wi-Fi do Pedrinho, cortar o Wi-Fi do... Porque toda hora tá vazando. E isso cria... O problema é de quem vaza, Mas Romo, não é quem fala. Mas o próprio Adilson que se equivocou no vazamento... Eu tenho umas conversas. Esse que é o problema, Você ele que se embananou. Você conhece o ali, mandou- Alexandre Silva? Fincado para falar outra Mas coisa. qual o ponto que mais incomoda no áudio pra vocês? Pra mim, ter chamado o cara de negão. Mas não é porque... Mas mimimi, não é Então, mimimi, não. Você continuamos. vive num mundo hoje que isso não é legal. Então, continuamos. Quais os pontos? Vamos lá. Então, Que ele tá equivocado também. No cara, caso do esse ponto Jonathan que ele- Jesus, o que mais ele errou me incomodou, bastante. ele não tem que conectar. Os gênios também. Os gênios. Os gênios que também. ele joga pra gênios. Pra diretoria. Diretoria. Sim. Contratou... Agora, curioso, né, Malu? Quando eu fui lá ver o treino do Cruzeiro ano passado, Tudo bem. eu cheguei aqui e falei com você assim, bom, o Seabra ainda era treinador, eu falei com você assim, cara, eu fiquei lá uns 40 minutos vendo o treino e um jogador me chamou a atenção. Aí o Valu falou, qual? Eu falei, Jonathan Jesus. Que se destacou demais no treino, muita força, muita velocidade e tal. E aí agora jogou bem e tal. Então não é pra tanto também, né? Esse áudio não foi depois do jogo do final de semana, seguramente. Porque se foi, ele perderia a validade. O Elton falou ali. Ele, ironicamente, cita os gênios. Quem são os gênios que contratam no Cruzeiro? Foi diretamente, aí não tem... Ou seja, o que eu quero dizer Eu com falo isso? que as coisas Ele são, é, não tem ele é um dúvida. ex-treinador. Hoje atua no campo administrativo. Sim. Né? Gestão e tal. Beleza. Ele está falando de um companheiro de profissão. Quando ele fala dos gênios, da pressão, ele também está falando de Fernando Diniz. Ele, que enquanto treinador em atividade, foi um dos pontas de lança em se cobrar ética e respeito, e nisso absolutamente correto, Sim. com a figura dos treinadores. Se Não, você for... você tá pode achar que foi uma conversa... Oi? Agora, deixa eu contar uma Não, coisa pois pra é, mas você tá falando na minha cara. Aqui, você não tá presta atenção. vazando nada. Aqui. E tá me dando o direito de E responder. hoje, o Adilson Batista ué. defende a liberdade de expressão mais do que ninguém. Sim. Então, assim, mas nesse caso... Hoje é conveniente. Hoje é conveniente. É isso aí. Você captou minha mensagem, né? Quando honorável foi Guru? para defender o Seabra, eu não vi ninguém aparecendo. Pois não, meu Mas amor. o Seabra, os resultados... O Cruzeirense, as pessoas têm que parar de falar que o Seabra foi injustiçado. Foi Segue a injustiçado. sequência. Não Aqui, foi. ó. Foi não injustiçado. foi injustiçado. Alguém que conquista 7 pontos em 24 disputados não é injustiçado. O campo mostrou. Se você Então falar você acha que o Diniz tinha que ter sido demitido? Eu acho que o Diniz tinha Eu também tinha que ter acho. sido demitido, ponto, HG. Mas olha só, você tentou me pegar, irmão, só que eu não vou entrar Não. nesse Labirinto. Não, é que você não labirinto. teve outra Não saída, você não, teve que assumir. Não. Porque ele não consegue eu passar falei. Teve que assumir. Eu falei. Porque ele, quando o Diniz foi mantido, Eu ele não gagueja, aplaudiu não. aqui. Aqui gagueja, Ele não. aplaudiu Você aqui. tá gaguejando E e fala quando o do Diniz
Diniz foi mantido, ele aplaudiu aqui. Quando eu fui convidado, eu estava aplaudindo em Porto Seguro, eu nem estava aqui, eu estava em Porto Seguro. Eu nem estava aqui, agora o time estava em Porto Seguro, não. O Diniz teve campanha pior do que a do Seabra. Nesta arena de debates, gostou do arena de debates? Onde é que vocês estão voltando? Deveria, mas não rapaz, apesar de toda a nossa amizade e amor, me criticou severamente e eu respeito. Agora vem com essa, meu querido. Com essa qual? Vocês estão voltando. O papo já foi pro Diniz. Vocês já saíram do Adilson pro Diniz. Mas é claro, o outro tá falando do Diniz. O outro tá falando sinuca de bico aqui, irmão. Não, sinuca não. Qual sinuca? Eu mostrei pra ele resultados. É bom? 7 pontos conquistados em 7. 7 pontos conquistados em 24. O do Diniz é bom? uma boca. Não é. Então... Só que o Diniz foi mantido. Mas eu acho que ele deveria ter sido demitido. O Cruzeiro só chegou até onde chegou na Sul-Americana por causa da base que foi construída pelo Seabra. Ok, então... E ali ele teria chance muito maior mantendo esse exercício, trabalho deixa eu te falar. até Aqui, o final. O aplicativo ver o tempo no futuro, em tempo real, do meu celular tá estragado, desculpa. Você usa isso de forma conveniente para sustentar seus argumentos. Mas você defendeu a permanência do Diniz aqui, Não agora defendi, tá falando que tem que ser demitido. Amigo, eu defendi em Porto Seguro. Você tá doido? Só se for em Porto Seguro. Eu tava lá em Itaperapuã, tava nem sabendo o que estava acontecendo no Cruzeiro. Ah, para com isso. Mas eu acho que ele... Não, ele deveria ter sido demitido pra mim lá. Pô, Paulo, mas aí mas treinador é de 3 em 3 meses que eu sei, então. Como é que é? É de 3 em 3 meses que vai ter treinador, então? Pra mim, não. Pra mim, não. E eu falei, inclusive... O Ceará tem que ser demitido, já que foi pra esse lado, então vamos seguir. O Cruzeiro tem que estancar... O Cruzeiro tem que estancar essa sangria de trocar de técnico a cada 3 em 3 meses, porque dificilmente algum trabalho vai chegar a vingar e vai bater campeão. O Diniz assumiu o Cruzeiro dia 25 de setembro. Nem por isso eu acho que ele deveria ter sido... Ele tem resultados piores do que o Seabra, já que vocês fizeram... Welcome to 2024, né? Não sei por que foi parar nisso, mas ponto. Seja com o Diniz, seja com o Seabra voltando de novo, já que gostam tanto do Seabra e acham que ele foi injustiçado. Nossa, o Pepa. Ai, o Pepa foi injustiçado. Eu tenho que aguentar o Elton Novaes todos os dias falando isso no meu ouvido. E os resultados do Pepa foram resultados ruins.